Olá, bom dia, eu sou o irmão Reis e eu estou novamente fazendo um vídeo para poder você estar se alimentando das escrituras sagradas e crendo e buscando o máximo a fazer aquilo que está escrito. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o tema dessa mensagem é esse: creia de todo o coração e se batize nas águas. Então, eu e você, a pessoa que ainda não se batizou nas águas, em nome de Jesus Cristo, ela deve se batizar, ela deve crer e se batizar, porque essa é uma vontade de Deus, um propósito de Deus na terra. Então, houve um dia que um homem, um eunuco de uma certa rainha na época, ele estava lendo as Escrituras Sagradas e ele viu um propósito de Deus sobre a terra e ele estava lendo o Antigo Testamento e Deus, querendo salvar ele, tocou no coração de Filipe para chegar junto a ele e explicar a ele aquilo que ele estava lendo. E ocorreu que ele creu na palavra de Deus, no propósito de Deus, e está escrito assim em Atos capítulo 8, no versículo 34 em diante. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus Cristo, e indo eles caminhando, chegaram a um pé de uma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e se batizou. Então veja que o eunuco de uma certa rainha na época, ele estava lendo o profeta Isaías, e o profeta Isaías falava acerca de Deus, de Jesus e do propósito de salvação. Era necessário crer e se batizar, crer em Jesus, aceitar e se batizar. E Filipe, pregando para ele, disse que era lícito ele se batizar. Então é lícito você se batizar se você crer de todo o seu coração. No versículo 37, Filipe falou desta maneira para o eunuco. E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco se batizou. Por isso que o tema é esse: creia de todo o coração e se batize nas águas. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe você e sua família poderosamente, em nome de Jesus Cristo. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Veja que o Filipe, ele ficou jubiloso, ele se alegrou e continuou o caminho dele. Por que ele se alegrou? Porque o eunuco creu de todo o coração e se batizou nas águas. Eles iam caminhando no carro ao qual eles estavam andando, e ele viu uma água. O próprio eunuco creu de todo o coração que ele viu uma água, e ele disse: O que me pede, Filipe, de eu se batizar? E Filipe disse: Nada lhe impede se você crer de todo o seu coração. Então, isso o eunuco creu e se batizou, e isso foi muito bom para o eunuco, foi muito bom para Filipe, foi muito bom para onde o eunuco andava, para onde o eunuco trabalhava, para a família do eunuco, para as pessoas que estavam ao redor do eunuco. Foi muito importante isso na época. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, essa era a vontade de Deus, de Jesus. Então, Filipe chegou junto ao eunuco. O eunuco estava lendo o Antigo Testamento, e na época era lido alto, né? A pessoa estava ou em qualquer rua, em qualquer lugar lá em Jerusalém, e eles liam os profetas, eles liam o Antigo Testamento em voz alta, bem audível, e quem passava via e ouvia o que aquela pessoa estava lendo, porque era alto. E o Espírito Santo, Deus, tocou no coração de Filipe, pediu para Filipe chegar junto dele, para poder explicar a ele. E está escrito assim: E disse o Espírito a Filipe, o Espírito de Deus: Chega-te e ajunta-te a este carro, na época.
E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lê? Então Filipe perguntou a ele. E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele e se assentasse. Então ele rogou a Filipe, ele queria entender aquela escritura sagrada e Filipe explicou para ele. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo o propósito de salvação de Deus na terra. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem me pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, ele creu, o eunuco. Então, o Espírito Santo falou para Filipe chegar perto dele e explicar aquela escritura que ele estava lendo. E ele foi e explicou, e ele entendeu e creu de todo o coração e se batizou. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e se batizou. Então ele creu de todo o coração. Então foi algo maravilhoso, algo importante na época, que Deus quer que aconteça hoje na sua vida, na sua família, em todos os lugares. Deus quer que as pessoas cheguem ao ponto de crer de todo o coração e se batizar. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então Deus abençoe você poderosamente, que do Espírito Santo convença você a se batizar, que você venha crer de todo o coração no batismo nas águas, né? Você venha crer de todo o coração que é necessário aceitar Jesus, que é necessário se arrepender e renunciar. Jesus falou em Mateus capítulo 16, no versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, negue-se a si mesmo, negar. Nós temos que se negar a si mesmo. Quer dizer, nós temos que deixar para trás aquilo que nós fazemos e desagrada a Deus. Se você errou, falhou, se arrependa, peça perdão, se reconcilie, e Deus, ele vai estar sobre a sua vida, o Espírito Santo, e ele vai lhe ajudar na caminhada, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa, a família dela, protegendo, guardando, livrando de todo o coração. Que o Senhor venha encher o coração dela de fé, para ela crer e se batizar e ficar firme em o teu caminho, glorificando ao teu nome, exaltando ao teu nome. Protege, guarda, livra ela de todo mal, os familiares dela, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia.